No quadro Seu Direito de hoje, vamos falar sobre cidadanias estrangeiras. E para isso estamos recebendo ao vivo aqui no nosso estúdio a Gabriela Rotuno, que é advogada especializada em migração e investimentos internacionais. Não é isso, Gabriela? Bom dia para você. Obrigada pela sua presença. Eu acho que é um assunto tão interessante. Muita gente a gente ouve falar, né? Ah, eu posso tirar a dupla cidadania, minha mãe é portuguesa, meu bisavô. É sempre uma dúvida, né, que as pessoas têm em relação a isso. E morar legalmente fora do Brasil ou garantir direitos de ir e vir em diversos países é o sonho de milhares de brasileiros. E é realmente muito difícil tirar essa dupla cidadania, Gabriela? Não é muito difícil. Não. É burocrático. Sim. Né? São vários detalhes. São né? vários detalhes. Cada país vai ter os seus requisitos para fazer. Ah, muda de acordo conceder. com o país. Muda, e muda bastante. Uhum. Tanto a parte documental quanto o grau geracional para transmitir o direito. Quanto mais próximo o parentesco, mais fácil essa retirada? Eu diria que ou é uma não? regra geral, sim, Uhum. mas temos países que não têm nem limite geracional para transmitir essa cidadania, como, por exemplo, a Itália. Ah, entendi. E só quem tem parentes estrangeiros é que consegue ter a dupla cidadania ou tem alguma outra forma? A dupla cidadania, se a gente falar ela e os sanguíneos, ou seja, a transmissão por sangue, sim, nós temos que ter um parente ascendente, né, em linha reta, ou seja, avô, bisavô, vó, trisavô. Ah, sim, pode ir então além. Não, dependendo não para do país, sim. Ah, entendi. Agora, com relação à cidadania de outro país, cidadania estrangeira, nós vamos conseguir também ter essa cidadania por meio de outros processos, como naturalização pelo casamento, se tu te casar com um estrangeiro, ou se tu ficares morando no solo estrangeiro por 5 anos, 10 anos, cada país também vai ter o seu tempo. E isso é retirado através do consulado do país? Depende, né? Também depende de cada país. Também depende de cada país e depende de qual método de cidadania de aquisição da cidadania nós estamos falando. Certo. Se nós estivermos falando de cidadanias sanguíneas, essas do avô, do bisavô, normalmente se pode pedir pelos consulados do país no Brasil. Só que às vezes os consulados são um pouco mais demorados do que solicitar diretamente naquele país estrangeiro. Aí fica mais simples, né? Fica mais simples. A gente simples. tem perguntinhas de telespectadores nossos que têm várias dúvidas aí sobre esse assunto. Vamos dar uma olhadinha na primeira. Vamos lá. Eu gostaria de saber se, tendo meus bisavós italianos, se eu posso tirar a cidadania. E aí, Gabriela? Com certeza. Pode, né? Com certeza. E essa é a regra geral. Com certeza, sim, porque bisavô pode transmitir a cidadania italiana. Claro, desde que ele tenha, então, nascido no território italiano e quando ele morreu ainda, aquele território era já considerado Itália. E na Itália, o único limite que nós vamos ter para transmissão de cidadania é que a Itália foi unificada em 1871. Se o italiano morreu antes desse ano, aí talvez a gente tenha esbarre em alguma limitação. Mas, em regra geral, bisavós ou bisavós passam o direito à cidadania italiana. Entendi. Gabriela, e falando em morar fora do país, houve um aumento também de intercâmbio entre alunos do ensino médio. Cedo, né? Mas incrível que houve sim esse aumento. E a nossa equipe fez uma reportagem sobre isso. Vamos dar uma olhadinha agora. No álbum de fotografia, as lembranças de um ano especial para Isabela. Ela acabou de chegar de um intercâmbio nos Estados Unidos e trouxe na bagagem muito mais do que o idioma americano. Muita coisa, eu vi muita coisa que eu achei que eu não fosse viver, que eu não sei. Foi muito bom e eu fiz muitos amigos lá e eles querem vir pra cá e tá muito legal. A estudante, que se formou no ensino médio lá, aproveitou o último semestre da escola daqui para fazer a viagem. Na ida, uma bandeira do Brasil toda assinada pelos amigos para não deixar bater saudade. Agora, na volta, com direito até a faixa de boas-vindas, muita coisa mudou na cabeça da jovem. Eu vejo... Parece que as coisas que eu ligava antes, agora não faz mais... Não tem mais pra quê. E agora, não sei, o que eu quero agora não é o que eu queria antes. A Laís está se preparando para passar por uma experiência parecida. Ela vai viver 6 meses na Nova Zelândia. Já estudou o que dava e o que não dava sobre o país, fez quadro com imagens que vai encontrar lá e não vê a hora de embarcar no avião. Eu sempre tive esse sonho, eu diria, de fazer intercâmbio, de ir para fora. Então, meus pais sempre souberam disso, sempre fui avisando. E aí, quando chegou o ensino médio, eu falei, não, tem que ser agora. Eu acho que o intercâmbio ajuda muito em ganhar independência, principalmente, em ganhar confiança. O inglês, obviamente, que eu já falo inglês, só que eu acho que vai vir muito melhor. E também conhecer novas culturas, novos lugares, que eu adoro.
Mas para que isso aconteça, tem um pessoal que é fundamental e sofre do lado de cá. Não é fácil, a gente discutiu bastante, a família toda participou dessa discussão, né? No início ela queria passar 1 ano fora, e 1 ano era uma barreira para mim intransponível, então a gente acabou chegando num acordo de 6 meses. O mercado de estudos internacionais vem atraindo os jovens. Só para se ter uma ideia, em 2017, houve crescimento de 40% na ida de intercambistas durante o ensino médio em relação ao ano anterior. Os destinos preferidos são os países de língua inglesa, mesmo com valor médio de R$30 mil por 6 meses lá fora. Serve não só para a melhoria do idioma, claro, o estudante ele já precisa ter um conhecimento do inglês, né, uma condição para ingressar no programa, mas eles procuram também para ganhar a fluência no idioma e com certeza agregar hoje ao currículo não só profissional como pessoal no retorno. Mariana conta que o intercâmbio também pode servir como porta de saída do país. Tem muitos profissionais que às vezes abrem mão do que eles fazem hoje aqui no Brasil, anos de carreira, procurando ir embora junto com a sua família, pessoas jovens que querem ter uma oportunidade diferente, fazer uma universidade lá fora, poder estudar e trabalhar e realmente ter uma vida um pouco diferente, né, com as incertezas que a gente vive aqui, com certeza. Gabriela, a gente viu aí. Eu acredito que essa seja a primeira experiência fora do país, né? Porque muitos voltam e depois acabam voltando para lá e morando fora também, né? Sim, sim. Nós temos bastante casos de pessoas que vão morar fora, fazem esse primeiro contato com o país estrangeiro, depois gostam e querem voltar. Mas aí voltar, às vezes, não só como estudante, já para trabalhar ou para se estabelecer residindo no país. E a empresa Rotuno, ela faz toda essa assessoria para a pessoa que quer tirar? Fazemos toda a assessoria, tanto para tirar dupla cidadania, quanto para morar lá ou residir fora do país. Entendi. A gente tem mais uma perguntinha de telespectadores, vamos dar uma olhadinha? Eu gostaria de saber, eu tenho uma curiosidade, quem pode tirar a cidadania portuguesa? Essa é uma dúvida minha também. É uma dúvida tua. Vamos caso a caso. Quem pode tirar a cidadania portuguesa são aqueles que descendem de uma pessoa nascida no solo português. Depois, aí nós vamos cair naquele caso que eu te falei, de verificar o grau geracional que é possível fazer a concessão dessa cidadania. Entendi. Então, normalmente em Portugal, nós falamos que não tem limite geracional se todas as pessoas da árvore genealógica estiverem vivas, né? Então, assim, se o caso dessa telespectadora, a avó dela é portuguesa, a mãe estando viva, ela tem o direito também a requerer. Se a avó estivesse já falecida, ela também teria o direito, porque hoje Portugal permite que os netos de portugueses façam o pedido de nacionalidade, só que é um pedido pautado numa legislação nova, que tem que comprovar vínculo com a comunidade portuguesa. Enquanto se a gente não interromper essa linha de transmissão, a gente não tem esse problema de ter que comprovar os laços com Portugal. Isso quer dizer, então, que quanto mais próximo o parentesco, mais simples seria essa parte burocrática, né? Tá. Tem uma dúvida minha, pessoal. A minha mãe é portuguesa, nascida em Portugal, e eu tô para tirar a minha também, dupla cidadania. Eu tenho um filho de 7 anos. No caso, ele consegue tirar junto comigo, ou eu preciso primeiro tirar a minha para depois... Primeiro vai pedir a tua e depois vamos fazer o pedido de transcrição da certidão de nascimento dele em Portugal. Ah, entendi. É quase automático. Tá. É só um momento de entregar esse documento posterior à tua cidadania, mas é um grudadinho no outro. Sim, ai, que bom. Obrigada, viu, Gabriela, pela sua presença, por esclarecer essas dúvidas de todo mundo, tá bom? Obrigada, boa tarde para você.